Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Garry Kasparov em 1981 derrubou os soviéticos 1 a 1 na sua abertura, lá no seu preparo, a variante Botvinnik da defesa semeslava. E ele silenciou Sveshnikov, Dorfman, Timoshenko, acabou ali com a discussão, né? Mas o próprio Garry Kasparov sabia que um dia essa discussão seria levantada novamente. O que ele não sabia é que seria contra ele, o mago de Riga, Mikhail Tal. Vamos dar uma olhada. É galera, 1 ano e meio depois aqui o Kasparov tá jogando lá o torneio na União Soviética, vai encarar o Mikhail Tal e ele não imaginava que ia ser levantado esse debate aí mais uma vez, só que agora no tabuleiro com novidade teórica do Mikhail Tal que a gente vai ver agora, tá bom? E antes uma novidade pra você que quer melhorar no jogo de xadrez, presta atenção, é o combo 2.0 aqui com o grande mestre André Diamante, tá bom? Dá uma olhadinha aqui na descrição. Tem o link aqui pra você na descrição do vídeo, tá bom? Pra você aí saber mais aqui sobre esse combo maravilhoso de 9 cursos aí com o grande mestre André Diamante. Você que já tem o combo 1, aproveita que é um combo complementar. E você que ainda não tem, não se preocupe. Você também tem o conteúdo aqui desde o básico até o intermediário. E também um conteúdo mais avançado, tá bom? Então tem um caminho todo aí pra você evoluir e risco zero, garantia, né? Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta, a gente devolve o seu dinheiro em até 7 dias sem fazer nenhuma pergunta, né? Então você não tem risco nenhum, né? Você vai com certeza gostar desses cursos aqui, então aproveita que tá numa condição aí bastante especial, tá bom? Muito bem galera, aqui é o seguinte, o Garry Kasparov tem as peças brancas e ele abre com o peão dama, ele não tá desconfiando que vai cair nesse embate teórico, tá? Por enquanto ele vai jogando uma abertura aqui de peão dama, uma semeslava, só que aqui o Mikhail Tal ficou imaginando o seguinte, ele joga esse C4 e ficou imaginando aqui na época, ele tinha jogado recentemente contra o Mikhail Tal uma linha com H6, bispo G5 e tal, não é a linha onde as brancas já teriam jogado E5, é uma outra linha. O Kasparov estava imaginando que eles iam jogar isso daqui novamente, que iria vir o H6 agora, era o lance que o Kasparov estava esperando, mas o Mikhail Tal resolve jogar aqui o B5, permitindo E5 aqui a linha principal aqui da Botvinnik. E o Kasparov agora começa então a puxar da cachola ali, né, tentar lembrar todos aqueles estudos maravilhosos ali que ele tinha feito. E vamos ver como segue então. Por enquanto eu vou passar os lances, aqui na playlist a gente já viu várias partidas, né, com essa abertura, e eles vão repetindo aqui os lances até chegar naquela posição aqui tão conhecida aqui que a gente explorou bastante aqui na nossa playlist, né? Aqui B4, o cavalo sai, A3 e aqui então o Garry Kasparov, tava muito na moda na época aqui jogar, né? As partidas que a gente viu na nossa playlist são com o cavalo B8, né? Cavalo B8 e o Kasparov acreditava que ficava melhor na maioria das linhas aqui. No entanto, estava começando a ficar na moda o peão toma ou até mesmo o bispo H6 e aqui o Kasparov mais uma vez imaginou que o Mikhail Tal iria tentar experimentar essas linhas mais modernas e tudo mais, né? No entanto, o Mikhail Tal vai pro melhor lance da posição, nada de tentar outra coisa não. Vamos lá Kasparov, eu vou enfrentar os seus estudos aí todos. Cavalo G8 jogado aqui pelo mago de Riga. Lembrando galera que a gente tem uma partida histórica aqui com o peão toma. Vamos ver se alguém lembra aí que partida que é essa. É a partida do Ivanchuk contra o Shirov, né? Vamos mostrar aqui rapidamente, ó, nessa posição, ó. Aqui, ó, aonde joga, pronto. Aqui nessa posição o Ivanchuk estava de brancas, o Shirov não jogou o cavalo B8 aqui, jogou esse lance da moda, essa partida foi em 96, né? Jogou o peão toma. E a gente teve aqui uma partida histórica, ó, Ivanchuk toma, segue com bispo E3, e aí ele vai para esse dama G4 cheque. E aqui quem lembra desse lance? Galera, essa partida é histórica, né? Se você não viu ainda, aproveita para assistir aqui. Vou deixar o card aqui para você ver depois essa partida, que aqui é um lance... Olha, você que gosta de xadrez precisa conhecer essa partida, né? O lance histórico aqui do Ivanchuk, um dos lances mais surpreendentes da história do xadrez, o lance dama G7, né? Uma partida incrível aqui do Ivanchuk, também nessa variante Botvinnik aí da semeslava, né? Então a gente tem partidas aí maravilhosas. Eu vou deixar o link aqui pra você assistir o resto aí dessa partida, tá bom? O vídeo. Mas muito bem, galera. Então vamos voltar aqui. A gente tem o seguinte... o Mikhail Tal não vai pra essa variante e segue na linha principal aqui com o cavalo B8. A por B4, bispo E3. Kasparov vai jogando da mesma maneira que ele jogava lá contra os soviéticos.
Cavalo C6, e aqui então a gente tem a posição crítica, né? Onde tentaram jogar contra o Kasparov rei B7, tentaram C3, tentaram cavalo A5, um por um todos foram derrubados. Mas o Mikhail Tal vem com uma novidade teórica aqui. Ele me faz o lance cavalo E5. E veio como um choque esse lance para o Kasparov, porque ele não havia considerado esse lance nos seus estudos. E esse lance parecia realmente promissor, porque em muitas linhas com o cavalo A5... esse cavalo acabava virando um problema no futuro, né? Nas diversas variantes, esse cavalo acabava ficando deslocado no cantinho e tudo mais, e acabava sendo um problema para as negras. Cavalo E5 promete melhorias. E aqui o Kasparov teve que começar a calcular mesmo, né? E olha só o cálculo dele aonde vai, né? O Kasparov considerou alguns lances aqui. O primeiro que salta aos olhos é o lance F4. Depois de cavalo D3, o Kasparov falou, por que não sacrificar aqui em C4? Olha o nível de análise dos caras durante a partida. Torre por C4 e torre C1 aqui, olha só que legal. O cavalo tá cravado. No entanto, o Kasparov viu que o Tal poderia jogar dama toma. E depois aqui de algumas trocas, o Kasparov viu essa posição em suas análises mentais ali e não gostou do fato do cavalo tá sem jogo. Ele falou, olha, aqui é o seguinte, né, as pretas têm duas torres pela dama, um bispo pelo cavalo, só que o meu cavalo não tá jogando e as pretas têm um bom ataque aqui, o meu rei de certa forma tá exposto. O Kasparov olhou essa posição e não se sentiu confortável. E ele tem razão, se você põe essa posição nas engines, as engines dão aqui a posição equilibrada, mas o comentário do Kasparov quis dizer que entre seres humanos realmente é uma posição desconfortável de jogar de brancas, né? Que mais o Kasparov considerou nessa posição? Ele também considerou fazer o lance bispo por A7, mas depois de rei B7 ele tem que perder um tempo. Ele fala um tempo que eu não gostaria de perder jogando bispo E3, tá vindo torre D3 e tudo mais. E cavalo B6 ele também chegou a calcular, né? Olha a calculeira dessa galera, só que ele não gostou porque as pretas teriam C3, exclama, atacando a dama. E depois aqui das trocas das damas, as brancas estão um pouco descoordenadas, né? E as pretas começam a gostar aqui da posição. O Kasparov olhou isso daqui também e não se sentiu confortável de jeito nenhum. Então realmente um lance de respeito aqui, essa novidade teórica do Mago de Riga. O Kasparov decide jogar aqui com B3 e depois de C3, adivinhem, claro, o Kasparov não vai fugir à luta. Ele tem a dama atacada, mas ele segue aqui com cavalo por peão protegendo a dama. O Mikhail Tal aceita o sacrifício e temos, portanto, torre por C3, rei B8, uma partida daquelas malucas aqui agora começa a acontecer. O Kasparov sacrificou uma peça por alguns peões. Primeiro dama C2, evitando aqui a troca de damas. E também dando suporte agora para atacar o rei do adversário e dar checkmate, né? Por isso, o Mikhail Tal não vai permitir, bispo D6 e a torre agora controla a casa de C8. O Kasparov aproveita para capturar mais um peão, bispo A7, e depois de rei B7, B4, o Kasparov se lembrou que esse era um lance poderoso, aqui tentando abrir linhas na coluna B, né? O Mikhail Tal não vai capturar esse peão agora, ele segue primeiro com o cavalo C6, ataca o bispo, ataca o peão. O Kasparov volta ao bispo para E3 e aqui bispo E5 foi jogado pelo Mikhail Tal. Que lance, galera, que lance do Mikhail Tal, indo pra luta realmente, né, indo pra luta e só tem um lance bom agora pro Kasparov. E ele me encontra esse lance brilhante aqui, torre por C6, permitindo o bispo por A1. E o Kasparov vai jogar com uma torre a menos, galera. Kasparov vai jogar com uma torre a menos contra o Mago de Riga, não é possível isso. A partida seguiu com torre C7, cheque rei B8, esses caras são monstros. E agora bispo A7, aqui forçou, só tem rei A8, o bispo agora volta para E3 e agora pode ameaçar aqui capturar o bispo. Mais do que isso, né? Por exemplo, aqui qualquer lance bispo E5 não funcionaria porque tá chegando dama A2 aqui com cheque e o Kasparov teria uma posição ganha, né? Então o bispo E3 traz todo tipo de ameaça aqui. O Mago de Riga tem que fazer alguma coisa, ele joga com rei B8, o Kasparov segue com bispo A7, rei A8 e aqui o Kasparov, se quiser, já tem um empate. Mesmo com uma torre a menos, se o Kasparov quiser, ele já tem um empate, ele ainda segue com bispo C5, rei B8. Pode jogar bispo A7 e ficar repetindo. Mas galera, uma coisa que a gente tem que entender sobre Garry Kasparov: o cara mesmo com uma torre a menos quer ganhar. O Garry Kasparov contra o Mago de Riga segue com torre por F7. Ele acredita que pode ganhar essa partida com uma torre a menos. O Mago agora tem que se proteger, segue com bispo E5, traz um defensor inacreditável.
Garry Kasparov segue com bispo A7 e cheque. E agora o rei vai para A8, lance forçado. Kasparov segue aqui com bispo E3, mais uma vez com os temas ali de dama em A2 e tudo mais. E aqui, apesar de ser possível jogar com rei B8, o Mikhail Tal fala o seguinte: você quer ir pra luta? Então vamos pra luta. Também evita agora aqui as repetições, torre D7, o melhor lance da posição. Kasparov segue com dama em A2 com cheque, depois de rei B8, bispo A7 com cheque. Joga o rei aqui pra casa de C8 e dama por E6, crava agora a torre, fica ameaçando ir pra um final vencedor aqui o Garry Kasparov. O Mikhail Tal tem que fazer alguma coisa em relação a isso, segue com dama D5 agora, olha só que situação, né? E agora é o seguinte, não dá pra capturar aqui em D7 porque a dama do Garry Kasparov está atacada. O Kasparov não quer trocar dama, segue com dama em A6, cheque. E aqui a gente tem um momento difícil pro Mikhail Tal, porque ele pode jogar dama B7, vai acabar tendo outros cheques, mas ele também poderia tentar jogar, por exemplo, um lance como rei D8. No entanto, é complicado jogar isso, apesar da torre a menos, o Garry Kasparov tem alguns ataques aqui interessantes. Por exemplo, aqui depois de torre por D7, rei por D7, olha só, que loucura que seria isso. O Kasparov teria uma torre a menos. No entanto, ele tem um peão passado na sétima, um peão passado na coluna B, um ataque pra cima do rei exposto, composto aqui, né? Dama e bispo poderiam compor um ataque aqui pra cima desse rei, fora os peões. Uma posição nada clara, né? Difícil para um ser humano poder olhar pra uma posição dessa e dizer quem é que tá melhor e por quê. E daqui a 20, 30 lances, como é que vai estar isso? É uma posição esfumaçada, não dá pra enxergar nada. Por isso o Mikhail Tal, apesar de gostar de uma floresta escura, aqui ele sabe com quem que ele vai dar a mão pra entrar ali na floresta escura, de onde só sai um, né? E aqui ele decide que o Kasparov certamente, e não é a pessoa certa, nem o dia certo aqui pra fazer isso, por isso ele segue aqui com dama B7, evitando agora aquela posição. O Kasparov segue com dama C4, cheque, e aqui depois de dama C7, aqui ambos os jogadores acabam concordando aqui no empate. Garry Kasparov, mesmo com uma torre a menos, conseguiu encaixar aqui um perpétuo, né, galera? Aqui realmente não tem outra possibilidade, né? Torre C7 seria dramático, o Kasparov ganha numa posição como essa, com dama E6 cheque, depois das trocas, dama por E5, um final completamente vencedor aqui pro Garry Kasparov. Por exemplo, depois de F7 aqui, né? Bonito, né? Abrindo um ataque aqui pra cima da torre e ameaçando aqui dama E8, e não tem o que fazer realmente, né? Aqui a gente tem um final vencedor pras brancas. Então a posição é perigosa. Rei D8 também iria para confusão, né? Por exemplo, depois das trocas, bispo B6, e apesar da torre a menos aqui, esse rei exposto é complicado. Aqui dama E2, a gente teria também uma posição melhor aqui, uma posição vencedora, na verdade, aqui para as brancas. Depois de alguns lances, a gente tem um final melhor aqui para as brancas, né? Então, realmente, o caminho a ser seguido é dama C7. E aqui vai ter dama EC, dama 6, a mesma coisa, né? Dama cobre, rei D8 perde na hora, né? Então, teria que realmente aceitar aqui o cheque perpétuo, né? Não tem como escapar do perpétuo, a verdade é essa. Uma partida histórica, espetacular aqui entre Garry Kasparov e o Mago de Riga. Esses caras são gigantes, né? Esses caras realmente. E a gente tem aqui a precisão, que é surreal, né? Aqui 94,9% de precisão para Garry Kasparov, com 2 lances brilhantes, só que não é o suficiente para passar por cima do Mago de Riga, que fez os seus 94,4% de precisão, segurou a pancada e, mais do que isso, reacendeu a possibilidade das pretas jogarem contra o ataque Botvinnik aí da defesa Semeslava, né? Então ele trouxe de volta essa possibilidade aí para os jogadores de negras, um espetáculo aqui, né? E com isso a gente encerra essa playlist, galera, desse embate teórico do Garry Kasparov e seu ataque Botvinnik aí da defesa eslava. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e dos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!